Olá, gente querida, aqui do canal Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes. Mais uma edição do programa Paz e Bem. Olha só, edição de número 2354. Impressionante, efetivamente, essa nossa jornada. Eu queria dizer que tem sido muito tema aqui do Paz e Bem, óbvio, não podia ser diferente, né? A passagem de Francisco e a expectativa em relação ao que virá adiante na Igreja Católica, normal, né? Teria que ser assim mesmo. Então, mas tem sido bom, né? Temos, né, meditado bastante juntos sobre esse tema. Então, é com alegria que estou gravando este nosso encontro, esse Paz e Bem 2354, no dia 1º de maio. Ele vai ao ar a partir do dia 2 de maio, sexta-feira, às 6 da manhã. E aí se assiste quando quiser, seja muito bem chegada para esse nosso encontro. E isto está indo ao ar dia 2 de maio, 5 dias antes do conclave que vai escolher o novo Papa. No próprio dia 7, no dia 8, no dia 9, no dia 10, no dia 11. Já teve conclave que durou 3 anos. Acho que não vai ser o caso, não. Mas será que vai ser tão curto quanto aquele que levou a escolha de Bento e depois de Francisco, apenas 2 dias? Vamos ver como será e vamos acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre isso. Acho que fizemos muitos balanços aqui no Paz e Bem sobre o papado de Francisco. Vamos prospectar agora, vamos olhar para frente, e para isso eu convidei meu grandíssimo amigo Faustino Teixeira. Oi, Faustino, tudo bem? Salve, Mauro, com grande alegria te rever, né? Então, é sempre uma emoção no coração estar com você, nós parceiros de tanto tempo, de tantas reflexões, de tantos assuntos, né? Sim, sim, tantos Sempre uma alegria afetos. poder estar aqui no Paz e Bem, sobretudo no Paz e Bem, né? Quero te falar o seguinte: assisti o seu programa dessa semana, em que você foi assim navegando, passeando, né, sobre os nomes possíveis, né, a gente nunca sabe, né? Você pode ter falado uma lista de 80 nomes, e o Papa ser outro. Sempre pode ter surpresa. Mas foi bem interessante ouvir sua reflexão e sua análise sobre perfis, sobre candidatos, sobre possibilidade de novo Papa. E também esta semana, a sua ida ao ICL, a entrevista com o Chico Pinheiro, eu sei que é um amigo de longuíssima data sua, foi muito, muito impactante, assim, eu gostei demais. Esse verdadeiro, vocês falaram sobre o Papa, falaram sobre a sucessão, mas falaram sobre Guimarães Rosa, você falou sobre o Islã, foi um grande passeio com o Chico, gostei demais desses dois momentos, viu, Faustino? Muito legal. Muito legal. E o Chico, Foi, você foi conhece uma... o Chico Pinheiro? Quê? Chico Pinheiro, vocês são amigos há quantos anos? Desde os 16, 17 anos de idade, nós participamos juntos do mesmo grupo do João Batista Libânio, É, grande teólogo, né? uhum, E o grupo chamava Tropa Maldita. Era um grupo de universitários do Brasil inteiro que nos reuníamos 4 vezes por ano aqui em Juiz de Fora, no Seminário da Floresta, para legal, discutir vários temas, não só a igreja, conjuntura política, Teilhard de sim, Chardin, Jacques Monod. legal, legal. Que bom, foi muito bom mesmo, muito bom. Os E dois também momentos. fomos companheiros do grupo de Emaús, né? Sim, sim, não sei se é verdade. Tá bom, Faustino. Então, você já falou bastante sobre Francisco, eu também já falei, muita gente falou, muito impactante o papado dele. Acho que vamos levar Francisco no coração, né, para o resto da vida. Mas agora vamos olhar para frente. Queria ter um olhar para este conclave e as possibilidades, os caminhos possíveis para a Igreja Católica. Bom, primeiro eu estou aqui, eu aconselho para quem quiser ter uma ideia bem clara, está no site do Vatican.va. Esse é um site fundamental para quem quer acompanhar, né? Eu acho, de um lado, o site do Vaticano, lá vocês vão ter a lista de todos os cardeais que vão votar, os 133, né? 133, eram 35, dois saíram, né?
Dois estão todos, não vão. Dois saíram, o de Valência e o de Quênia, e agora são 133, né? Os que vão votar e os que estão participando do pré-conclave, que são também um número grande de cardeais e alguns muito queridos, como, por exemplo, o Walter Casper, que eu gosto muito, né? Ele tem um papel muito importante na eleição do João Paulo, do Papa Francisco, e tinha lançado na época o livro Misericórdia, que foi a palavra-chave do pontificado de Francisco, né? Então, Walter Casper está tendo um papel agora nesse momento prévio. Então, lá vocês encontram todos os textos que saem, as homilias. Então, é muito bom estar acionando o site, que nem todo mundo conhece, né, Mauro? Nem todo mundo fala desse site. Vou até pôr na tela aqui. Vatican.va. Né? Isso. Está aqui, deixa eu ver se estamos falando do mesmo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Está aqui. Deixa eu botar na tela. Realmente vale, bem interessante acompanhar. Eu acompanhei muito o papado do Francisco por este site, né, que tinha as homilias todas. O pessoal, em geral, leigo não conhece, né? É um site mais eclesiástico, né? Exatamente. Ó, tá aqui, que é a Santa Sé. Né? E aí já aparece esse, né? Não apareceu. Isso. Tá? Então, agora você vem aqui, né? Quando estava Francisco Papa, onde está aqui? Apostólica, sede vacante, era a foto do Papa Francisco. O endereço é vatican.va. Tá. E se você aperta aí na atualidade, você vai ver uma coisa interessante. Aperta aí, Mauro. Onde? Na atualidade. Atualidade, sim. Isso. Tá aqui. Deixa eu ver. Aperta lá em cima, atualidade. Isso. Aí é importante, tá vendo? Porque aí vai falar. Do que está rolando no dia, né? Mas o que eu queria pegar é onde aparece a missa, que vai ser fundamental essa missa. A missa do dia 7, que é chamada Missa Pro Eligendo Romano Pontífice. A Santa Missa para a eleição do Romano Pontífice. Essa missa do dia 7 de maio não pode ser perdida. Que é quando abre o conclave, né? E pois no ano passado, no pontificado de Francisco, ela foi fundamental. Quem que eles vão escolher para. E ali vai ter a chave. Ali tem a chave. Eu aconselho muito. Eu vou estar aqui de plantão assistindo essa celebração. Né? E nessa página do Vatican.va vai falar justamente o número total de cardeais que estão participando do pré-conclave, que são 250, sendo que 133 são os votantes principais. E eu quero chamar a atenção, Mauro, uma coisa importante, dos cardeais brasileiros. Né? A gente que é brasileiro, eu fiquei grilado com duas coisas que aconteceram agora recentemente. Uma foi a entrevista do cardeal de São Paulo. Sim. E a outra do cardeal de Porto Alegre, que é o presidente da CNBB. Os dois tentaram desfazer as imagens de que o filme Conclave teria importância e tentando mostrar que não, que está tudo bem, que está um clima de paz, de amor, e que é ficção essa visão deles. Né? Você pode ter aquela imagem do Rio São Francisco, que quando você olha para o Rio assim, o curso do Rio está muito calmo, mas por baixo tem muito tumulto acontecendo. Né? E é claro que eles não vão querer passar essa imagem. O cardeal de São Paulo rejeitou a comparação da corrida entre os cardeais como uma disputa político-eleitoral repleta de ardis, de lobbies, né? De um corpo a corpo feroz, mostrando que não tem nada disso. Né? Inclusive, ele já anuncia que
que o Papa não tem que ser o termo que ele usou, o Papa não tem que ser um, um responsável pelo mundo, né? Tem que ser responsável pela igreja. Então já tirou 60 por 70% O do cardeal de Papa. São Paulo é Dom Odilo, né? Dom Odilo Scherer, foi meu Dom colega de Odilo doutorado. Scherer, que em 2013 era apontado como um candidato a Papa da máquina, da cúria. Era o candidato da situação. E vamos lembrar que a situação naquele momento era exatamente Bento XVI, Ratzinger. Mas, Faustino, eu vou dizer uma coisa. Vou usar uma expressão aqui, pode ser até meio deselegante, mas assim, dava pena de ver as homilias dele versus as homilias de Francisco, né? A capacidade de articulação, de oratória, de generosidade, de complexidade do discurso do Francisco versus a do cardeal de São Paulo, que é muito limitado, né? Muito limitado. E realmente não foi uma entrevista muito feliz. Eu fiz uma postagem no meu Facebook, reagi às reflexões que ele fez, respeitando a diversidade. Eu acho que é o que eu falei sempre, sabe, Mauro? Quando o Papa Francisco escolheu os cardeais que ele escolheu, não foram cardeais necessariamente sintonizados com ele. Por exemplo, o cardeal de Brasília, que é o Paulo César, que é extremamente conservador, foi eleito pelo Papa Francisco, né? Foi indicado pelo Papa. Então, o Papa Francisco respeitou a sua visão de diversidade, de opção pela diversidade na escolha dos próprios cardeais. E você vê as entrevistas do Paulo César, sobretudo na Rede Globo, eu estou impressionado como é que a Rede Globo está dando voz ao Paulo César, e quem vê parece que é um cara super aberto, né? Parece que é um cara super aberto. E não é, desde as atuações dele anteriores, né? No Rio de Janeiro, eu acompanhei de perto a atuação dele, realmente. Então, não sou muito otimista com os cardeais brasileiros. Embora o Leonardo Boff ontem falou que a opção dele é pelo cardeal de Manaus, né? Pelo cardeal. O Steiner, né? Que eu não acredito que vá acontecer. Eu acho que depois de um cardeal argentino, não virá um cardeal brasileiro. Eu acho que pode tirar o cavalinho da chuva. Eu não tenho nenhuma esperança de que seja um cardeal brasileiro. Mas o cardeal Walter Casper, que não tem mais, ele vai estar participando do pré-conclave, mas ele tem idade acima dos 80 anos. Ele deu. Eu olhei hoje os jornais italianos, sabe, Mauro? Todos os jornais. Todos os jornais. Eu gosto muito dos jornais italianos, que ali você tem os vaticanistas fortes. E o Walter Casper falou que o essencial é prosseguir o trabalho de Francisco. Né? Que seja um Papa que tenha proximidade com homens e mulheres do nosso tempo. E que seja um Papa que seja próximo das pessoas e que tenha um testemunho de vida simples. Eu gostei muito dessa fala do cardeal Casper, que certamente está tendo uma influência ali do pré-conclave, né? Sim. Embora o que vai pegar mesmo é depois do dia 7, a gente sabe muito bem disso, né? Depois tem um outro vaticanista, que é o André. O Walter Casper, você estava falando, ele não é papável, porque está com 92 anos, né? Mas, então, nesse período que antecede esses cardeais mais velhos, ele, o Giovanni Battista Re, que está com 91, que fez o Francis Arinze, que é do Diálogo Interreligioso, todos eles estão participando do pré-conclave. Isso, mas na hora de fechar a porta lá, eles estão fora. Aí não tem jeito, né? Então, o André Riccardi, que é o fundador da comunidade Santo Egídio, que é muito importante, essa comunidade, que os papas todos têm o maior respeito, fala que esse conclave, o traço novidadeiro do conclave é a internacionalidade. São representantes, são 71 países representados no conclave. É uma coisa inédita. Então, isso aí é uma coisa fundamental e não dá para você ficar só
naquilo que a gente chama de perspectiva italocêntrica, né? Papas italianos. Tá, esse aí é o Casper, é o cardeal Casper com o Papa Francisco, tá? Que você mencionou agora. Esse teve um papel importantíssimo na eleição do Papa Francisco, né? Isso. Bom, então o Andrea Riccardi ele fala que tem esse elemento da internacionalidade que a gente tem que perceber e que agora nós estamos no momento do pré-conclave onde as pessoas que nunca participaram de assembleia estão participando pela primeira vez, as pessoas estão se conhecendo, né? E algumas vozes estão caladas. Para você ter uma ideia, Mauro, os setores conservadores, os ultraconservadores, estão quietos, com exceção do cardeal Müller, que escreveu, aliás, esse livro aqui, né, que eu estudei muito na época, né? Na época do Papa Francisco. Ele falou que o conclave vai encerrar a era Francisco. Ele é bem crítico ao Francisco, sempre foi. Então, esse cara aí está articulando as vozes certamente as vozes mais conservadoras, né? Embora eu não acredito que será um Papa da ultraconservador, né? Não será um Papa ultraconservador, mas eles terão um peso nas vozes, em levantar questionamentos ao pontificado anterior para tentar indicar possíveis candidatos, né? E o Marco Politi, isso que Aí seria... o André Riccardi, que você mencionou agora, da comunidade de Santo André Egídio, que é Riccardi. bastante influente, e que ele traz, Faustino, só um comentário, uma observação interessante, porque não se trata apenas de progressistas, conservadores, avançados, fundamentalistas, de esquerda e de direita. Tem uma questão desse conclave que nunca existiu antes, Faustino, que é os cardeais não se conhecem. Essa diversidade, né? Então tem cardeal chegando da Ilha Fiji, tem cardeal chegando lá dos fundos da África. São cardeais que não se conhecem. Então eles vão ter que também se conhecer ali, né? Estão se conhecendo agora, né? Então essa é uma incógnita, né? É uma dinâmica que não tinha antes, né? Que é o que o Riccardi traz, né? E ele representando a comunidade de Santo Egídio, que tem sempre um peso muito. A gente tem que ouvir a presença dele. Agora, o vaticanista que eu mais gosto, você podia botar a face dele aí, que é o Marco Politi. O Marco Politi tem um blog no jornal Il Fatto Quotidiano. E todos os textos do Marco Politi, os artigos dele, são publicados aqui no Brasil pelo Instituto Humanitas, Unicinos, IHU. A gente acessa os artigos do Marco Politi no IHU. Eu sempre coloco no meu Facebook o artigo em italiano e no dia seguinte já está no IHU traduzido para o português, pelo Inácio já se encarrega de traduzir. E ele escreveu, o último artigo que ele escreveu, ele fala algumas coisas importantes, o Marco Politi. Você conseguiu a foto dele, Mauro? Sim. Estou botando aqui. E vou botar também esse último artigo dele na tela. Mas primeiro vamos ver quem é o Marco Politi, que é, de fato, uma grande referência, né? Grande referência. Esse é o grande. Ele escreveu o famoso livro Francisco entre os Lobos, que saiu em português, Mauro. Nós temos ele em português. E agora acabou de lançar um livro que, infelizmente, não tem italiano. Ele saiu em alemão e francês, chamado O Incompleto. Ele tenta analisar o pontificado de Francisco como incompleto, né? E é um livro que eu encomendei, eu não tenho ainda, não li, mas que deve ser extremamente interessante. Esse artigo aí, Por que um Francisco II não sairá do conclave, é o último artigo dele, e que ele fala dos nomes que estão circulando, né? Sim. Ele fala dos nomes, quais nomes que estão circulando? Parolin, que, aliás, hoje você mandou um artigo publicado na Globo sobre ele, e eu gostaria até que você falasse, Mauro, por que o Parolin não é um nome forte, apesar de todas as indicações até agora estarem dando ele como prioridade? E você me levantou um elemento hoje muito interessante do artigo que saiu no Globo, né?
Esse artigo, na verdade, saiu originariamente no La Nation e foi escrito por uma vaticanista, o que é raro, né? Em geral, os vaticanistas são jornalistas que ficam lá no Vaticano, especializados na cobertura do Vaticano, que é uma mulher, né? Que é a Elisabetta Piquet, do jornal argentino La Nación, e que ela tem uma entrada grande, porque ela é argentina, né? Ela é argentina. Então, com a eleição do Francisco, a Elisabetta Piquet adquiriu uma proeminência entre os vaticanistas muito grande. Ela deu, de fato, muitos furos. Um dos primeiros livros sobre o Francisco, sobre os bastidores da eleição, a trajetória dele, foi da Elisabetta Piquet. E ela... então, esse artigo a que você fez menção, que está publicado no Globo, é uma tradução, né, do artigo original dela, publicado no La Nation, as fraquezas de Pietro Parolin, o favorito para se tornar o próximo Papa e seus laços tensos com Francisco. Está aqui o Pietro Parolin, a imagem dele, tem até uma foto mais perto. O Pietro Parolin é o secretário de Estado, tá aí. Essa imagem mais próxima dele é o secretário de Estado do Vaticano, um cargo-chave, né? É como é o primeiro-ministro para fazer a gestão do Vaticano, né? Então, um cargo realmente muito, muito poderoso. E o que a reportagem da Piquet traz são os bastidores, porque no conhecimento mais comum, mais de senso comum, o que se diz é que ele seria o candidato favorito por ser o preferido de Francisco. E o que a Elisabetta Piquet diz é que não é bem assim, que nos últimos anos os dois andaram se afastando, né? Se afastando. Além de uma outra questão, você falou, né? Da eleição italianocêntrica, né? Você até disse, não acho que vai ser alguém da América Latina, vai voltar para a Europa, e lá fala-se muito que vai voltar para a Itália, né, para ser um nome italiano, que faz um tempinho que não tem, né, porque teve Francisco argentino, teve o Ratzinger alemão e teve João Paulo II polonês. Então, especula-se da possibilidade de ir um italiano. O último papa italiano foi o João Paulo I. Primeiro, que antes, né? João Paulo I, breve, né? Só 33 dias de papado. E aí, o Parolin I teria dois candidatos concorrentes com ele, italianos. O Matteo Zuppi, que é o presidente da Conferência Episcopal Italiana, e que é exatamente da comunidade de Santo Egídio, que você mencionou. Né? Então, ele viria, segundo ela, como de fato o candidato da continuidade do Francisco. E aí tem um outro italiano, que é o Pier Battista Pizzaballa, que é o patriarca latino de Jerusalém, esse apoiado pela conservadora, né? Apoiado, então, pela direita. O Parolin está entre os dois, então tem a força de ser o chefe de Estado, né? O secretário de Estado do Vaticano, mas, segundo ela, os dois se afastaram muito, né? Francisco nomeou para ser secretário de Estado, um pouco com a ideia de que ele poderia vir a ser o seu sucessor, mas aquelas coisas, né? As intrigas da corte, o cotidiano que vai afastando. O que se fala em Roma é exatamente isso, que o Francisco viu que a possibilidade de Parolin ser o próximo Papa, o Parolin faria um papado muito moderado, não conservador, mas muito moderado. Né? Então, nos últimos meses, segundo Elisabetta Piquet, o Papa Francisco deu sinais de que o Parolin não seria o seu favorito. Uma indicação forte é que ele poderia ter nomeado o Parolin como o decano, né, do colégio cardinalício, ou seja, aquele que
aparece como o mais velho, sem ser necessariamente, porque é a nomeação do Francisco. O decano tem muita relevância, porque o decano é o que faz a homilia no funeral do Papa, o decano tem um papel ao lado do Carmelengo importante na condução do conclave, né? E aí o que o Papa Francisco fez? Em vez dele nomear o Parolin, que era o que todo mundo esperava, ele estendeu o mandato do Giovanni Battista Re, de 91 anos. Então ele colocou como o decano alguém que inclusive nem poderia ser, de certa maneira, sinalizando, está em aberto a minha sucessão. E, de fato, o Giovanni Battista Re fez uma homilia no funeral muito, muito francisca, né? A homilia dele, né? Foi muito, muito impactante. Eu acho que, Mauro, que valeria muito a pena divulgar a homilia dele, porque é de uma beleza. Eu botei no meu Facebook, eu comentei, eu fiquei maravilhado com a capacidade de síntese que ele teve para mostrar o que foi pontificado de Francisco. Maravilhoso. E, Faustino, o vigor deste homem aos 91 anos, impressionante. Né? Impressionante. Agora é interessante que ela também fala, esse artigo que você passou, ela fala da falta de experiência pastoral do Parolin e fala também de que se o Parolin fosse eleito, ele iria deter o renascimento da igreja. Isso. Aí me preocupou realmente muito, então acho que não tem chance. Eu acho que não tem chance. Agora, no artigo do Marco Politi, ele fala de um nome que não aparece muito aí, não. Se a gente pega nessa lista aqui do Vaticano, tem a lista de todos os candidatos, né? Uhum. Ele cita aqui um cardeal francês, só que eles dizem que os candidatos franceses não têm muita chance por causa do episódio de Avignon, do antipapa, né? Nossa então, Senhora. Os franceses estão até hoje, um pouco minados. Mas é o cardeal Jean-Marc Avellini, que é um candidato apreciado por Francisco, pode ser um nome, né? E que o Marco Politi coloca também como. Você não tinha ouvido falar dele, né, Mauro? Não, nunca tinha ouvido falar. Jean-Marc Avellini é um dos candidatos, né? Depois tem o Tagle, né? O Tagle, que tem um papel importante, sim, né? E que é um nome que eu aprecio também, né? O Tagle é o nome. Que é o cardeal filipino, né? Filipino. Mas que não está nas Filipinas mais, né? Hoje ele é do dicastério, é um dos ministros, né? Lá da Cúria, né? Eu acho que esse é o nome. Então, isso aí é o Marco Politi. Agora, você tem ainda um outro vaticanista que é muito importante, se você conseguir botar a imagem dele para a gente saber quais são os grandes vaticanistas. Esse sim, vaticanista é o John Allen Jr. Tá. Sim, o estadunidense, né? Ó, esse aqui é o Avellini, que pouca gente conhece, né, Faustino? Esse John Mark Avellini. Deixa eu colocar, vou colocar a imagem do John Allen. John Allen Jr. Ele que mencionou esse cardeal de Marsella, tá? Uhum. Foi o John Allen Jr. mencionou o nome do cardeal de Marsella, Jean-Marc Avellini, de 66 anos, que é também considerado um dos preferidos do Papa Francisco. Uhum. Eu gosto muito das análises, são, para mim, os dois melhores vaticanistas. O Marco Politi, em primeiro lugar, e depois o John Allen Jr. Né? Ele realmente tem uma capacidade impressionante. Você não achou o retrato? Já achei, já está aqui. Ó. Então, é ele aí, né? Uhum. Isso é bom na nossa conversa aqui hoje, né? Porque a gente vai falando dos vaticanistas. Para o pessoal ficar atento nas entrevistas que saem sobre eles, né? Bom, dentre os mais conservadores, nós temos o cardeal Müller.
que foi ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Tá? E ele, só para a gente lembrar, Mauro, ele fala que um dos grandes defeitos do Papa Francisco foi de não ter se assorado de teólogos de profundidade. Inclusive, ele faz uma crítica, apesar de se considerar amigo do Gustavo Gutierrez, o cardeal Miller fala que deixa eu pegar aqui no livro, fica mais fácil. Ele até escreveu um livro junto com o Gutierrez, né? Estranhamente, né? Mas ele fala o seguinte: desde o início, os cardeais latino-americanos têm insistido sobre esse aspecto de construir uma igreja à sua imagem. Então, ele faz uma crítica à teologia da libertação, né? E faz uma crítica à presença escassa de teólogos de peso na assessoria ao Papa Francisco. Isso desde o início. Porque o Papa Francisco seria menos um Papa teólogo e mais um Papa pastoralista. Né? Então, a gente vê que essa é a linha... É quase que um sucessor do Ratzinger, esse aí, na linha de fechamento. Bom, então nós estamos entrando agora, Mauro, na fase mais delicada, no momento chave das congregações gerais. Nós estamos vivendo o momento das congregações gerais, onde todos participam. Né? É o começo do pré-conclave, né? Quando uns cardeais vão tomando ciência uns dos outros e vão tomando ciência dos problemas que tocam a igreja e que tocam o mundo. Então, é o momento do pré-conclave. Né? Nós temos... Quem faz também muito boas análises e dados estatísticos aqui no Brasil é o nosso amigo do Grupo de Emaús, é o Fernando Altmaier. Ele é interessante, ele tem uma paciência para números e dados, né? Sempre com esse foco. E ele trabalhou muito junto do Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Muito. Então, e ele é professor do Departamento de Teologia da PUC de São Paulo. Então, na reflexão que ele traz para nós, os dados estatísticos interessantes, ele coloca que são 31 cardeais de várias partes do mundo, na Cúria Romana, 31. 34 espalhados pela Europa, 30 espalhados pelas Américas, 40 no restante do mundo, e a média de idade, 70 anos. Depois ele coloca ainda 18 representantes de 17 países africanos, 53 eleitores de 18 países europeus, 23 votantes de 17 países asiáticos, 37 oriundos de 15 países americanos e 4 cardeais de 4 países da Oceania. Você vê que é muito universalizado, né, Mauro? Sim. É bem universalizado, né? Alguns nomes mais conservadores são descartados, como o africano. Né? O cardeal Roberto Sará, não estão mais falando nele. Né? Não estão, né? Que foi um braço direito do Ratzinger, né? De Bento XVI. Talvez, por ser um cardeal negro, pudesse ter um impacto e ser da África, mas ele não é o fato de ser negro e ser da África que faz alguém progressista, não é verdade? Mas, então, esse eu acho que não tem, no meu ponto de vista, não tem chance. Ele está também na idade quase limite, 79 anos. Também o cardeal Miller, por pouco, não entra. Também está com 78 ou 79 anos, o cardeal Miller. Também. Sim. Bom, aí vem as opções minhas, né? Eu evitei de falar isso na entrevista de IHU, porque eles falam que o cardeal que entra candidato a papa no conclave, ele sai cardeal. Ele não sai papa. Então, quanto menos você falar no nome, mais chance dele ser escolhido, né?
Porque é claro que no conclave tem a presença do espírito. Eu não nego isso, né, Mauro? Mas Sim. eu acho que o espírito não é o que age com mais força no conclave, não, sabe? Uhum. Sim. Infelizmente, não é o espírito, não. São os jogos que o filme, o Conclave, mostrou com muita clareza, que são Sim. jogos de política. Né? Vocês vêem o filme O Conclave, parece que você está vendo um filme político, não está vendo um É, filme não, político. muito bom. Você gostou, Faustino? Gostei muito do filme, embora eu Também. acho que é um filme muito clerical, é um filme mais para quem está dentro da igreja. Né? Para nós que estivemos dentro da igreja, né, ou estamos ainda, né, quem Aí é vive, fácil para convive com a nós. instituição, é muito interessante. Mas Tem você coisa sabe que ficcional, né? A bomba, né? Tem coisas. Mas eu acho que, se você quer saber como é que funciona um conclave, é assista. excelente, é O excelente. esquema da votação, os conchavos, as conversas, né? É bem E é realista. interessante que o filme concorreu no Oscar para figurino, porque tem a parte da fotografia das vestes dos cardeais são impactantes. Né? Agora, outra Uhum. coisa interessante, Mauro, em termos de opções que eu faço, que eu tenho, eu gosto muito, você podia botar a foto dele aí, do Timothy Radcliffe, inglês. Ah, sim. Esse foi superior geral dos dominicanos. É um Dos nome dominicanos, né? importantíssimo. Né? Talvez ele tenha pouca chance, porque ele teve recentemente um câncer na língua. Mas ele é que foi convocado por Francisco para pregar os retiros no Sínodo. Isso. E ele teve autorização do Papa Francisco para vestir de branco. Ele é o único cardeal que está de branco, não está de vermelho. Por isso Sim. que é bom a gente ver a figura dele, que eu acho que ele pode ser uma surpresa. Né? Tá com 79, né? Está com uma idade limite e viveu perrengues de saúde, e é um dos maiores defensores da questão LGBT. É muito importante o nome dele, porque e os livros dele, tem vários livros dele publicados em português, são de uma espiritualidade fantástica, Mauro. Ele se sintoniza com a espiritualidade de Paz e Bem como ninguém. Eu sou apaixonado por ele, esse aí. Você vê que ele nunca está de vermelho. Ele teve autorização do Francisco de só usar branco. Então, você vê no circuito dos cardeais todos agora lá, ele de branco, ele se destaca, né? em termos da presença. Ele é um nome, para mim, muito importante na minha visão. Eu acho que ele tem uma experiência pastoral muito grande por ter sido superior dos dominicanos e por ter uma vivência espiritual. Eu acho que ele, como Papa, ele daria um rosto espiritual e comprometido da Igreja, talvez dos mais maravilhosos. Né? E esse é um nome que eu acho que seria bem interessante. E o outro que eu acho... Só uma observação, se você não conhece, então, Timothy Radcliffe, tem livros dele, não são livros teóricos, áridos, não, são livros muito interessantes. Tem uma trilogia dele, que é Por que ter fé, Por que ser cristão e Por que ir à igreja. São maravilhosos. Leia que você vai gostar. É muito legal. Muito legal. Eu estou Quem mais? gostando aqui da nossa conversa, Mauro, porque a gente está pegando bastidores que não estão aí saindo nos periódicos. Né? Outro nome importante, aí sim, o italiano, o meu candidato italiano é o Zuppi. 69 anos, arcebispo de Bolonha. Para vocês terem uma ideia, a Bolonha, na Emília-Romana, é onde estão as esquerdas. Né? É o lugar da Itália onde a esquerda está mais organizada, e é de Bolonha que veio um dos mais importantes cardeais do Concílio Vaticano II, o cardeal Lercaro. Foi o cardeal Lercaro que, durante o Concílio Vaticano II, falou que a igreja tem que ser igreja dos pobres. Isso. Ele não conseguiu fazer com que o Vaticano II fosse um concílio dos pobres, mas ele foi o responsável
por colocar um número na Constituição Pastoral Lumen Gentium, número 8 da Lumen Gentium, que fala da Igreja dos Pobres. E foi ele um dos grandes inspiradores daquele circuito de bispos do pós-Vaticano II que trabalharam a questão das tumbas, né? da Igreja da Resistência em favor dos pobres. Né? Uhum. Esse é o cardeal Zuppi, eu acho que ele tem um papel importante. Ele é o presidente da Comissão Episcopal Italiana, que é muito importante, né? E que está da comunidade de Santo Egídio, né? Em profunda sintonia com Francisco. Eu acho que dos italianos é o que eu tenho a radical jovem, né? 66 anos. Preferência, né? Talvez por ser jovem, eles não querem mais um pontificado de muito tempo. Isso talvez seja um fato que conta contra ele, né? De ser, eles não se quer mais hoje um pontificado longo como foi o do João Paulo II, por exemplo, né? Sim. Tem um outro candidato, aí eu quero que você... Esse também é um candidato forte meu, tá? Fala. É o chamado cardeal poeta, português. Português. Tolentino Mendonça. Sim. Ele é um cardeal muito lindo, muito assim, uma presença espiritual das mais fortes também, né? Ele já pregou retiro no Vaticano, não pregou? Já. Mas ele mexe mais com a parte da cultura, das universidades católicas pelo mundo. Ele está responsável pela cultura. E ele foi também bibliotecário apostólico do Vaticano. Isso. E sabe de que ele é especialista, Mauro? Da nossa mística Eti Hillesum. Ele que fez o prefácio do Diário da Eti Hillesum em português. Olha só. Ele é um grande estudioso da mística. Não sabia, não. Não sabia. Ele é um... Talvez os dois, né? Ele e o Zuppi, né? Não, os três. Ele, o Zuppi e o Radcliffe são mestres da espiritualidade, né? São. Os três, né? Faz um trio. Mas ali. O Tolentino, ele é muito especial. Eu acho que é o meu preferido, viu, Paulo? Por causa da doçura dele, da delicadeza, sabe? Esse aí. Você vê que ele é uma figura, né? Sensacional. Eu gosto demais dele. Né? Eu acho que ele e o Zuppi e o Timothy, né? E tem ainda mais um nome que eu queria passar, Mauro. Fala. Que ninguém fala dele. Opa. E é um peruano, muito amigo do Gustavo Gutierrez. Foi meu colega em Roma durante o pós-doutorado. É o Carlos Castilho. Ouviu falar nele, Mauro? Eu ouvi falar no Carlos Castilho, vou te falar a verdade, no seu programa dessa terça-feira aqui no Paz e Bem. Eu não tinha ouvido falar dele. Eu fui muito ligado a ele em Roma. A gente teve muitos contatos. É uma figura muito sensível, pastoral. Eu acho que ele não tem muita chance, não. Mas seria bom você botar o retrato dele aí para o pessoal conhecer, né? Que é Carlos Castilho? Carlos Castilho. Tá aqui. A idade dele qual que é? Deixa eu ver. Nasceu em... Ele é 4 anos mais novo que eu, mais velho que eu. Nasceu em fevereiro de 1950. E entrou com o Papa Francisco. E ele é arcebispo de Lima, né, hoje? Pois é, arcebispo de Lima. Ele é muito amigo, sabe de quem? Muito amigo do Luiz Alberto Gomes de Souza. Sim. E da Lúcia Ribeiro. Muito, muito amigo deles, né? Uhum. Mas ele está diferente. Ele é um discípulo do Gutierrez, é isso? É um grande discípulo do Gutierrez, Gustavo Gutierrez. Uhum. Legal. Você vê, né, Mauro? Entre os 133 votantes, tem figuras bonitas, né? Tem. Eu acho que a gente podia ajudar o espírito a atuar com mais força, né? Uhum. Nós dois que gostamos de política, né, Mauro? Sim. A gente tem que abrir um espaço para a atuação do espírito, aí, para ver se o espírito brilha mais do que a política nesse conclave, né? Sim.
Agora, você vê nomes mais conservadores, mais da direita católica, né? Você falou que o Sara, que no passado foi muito falado, não está não tá com essa corda toda, né? Não. É, um, Tem o nome do Erdogan, da Hungria, mas eu acho que não tem o chance, não. Peter Erdogan, né? Não tem também. Ele também bem conservador. Super Não tem chance, conservador, não. né? É. E a Hungria não está muito em evidência atualmente, não, né? Da Itália a gente já falou, né? Tem esse cardeal, né? O primaz de Jerusalém, que Que é também um. não é uma opção minha, não, tá? Não, que é um conservador também, né? Não é opção minha, Que não. é um É nome conservador, que é porque né, são os Pizzabala. três. Isso, o Pizzabala. Zabala. É. E esse aqui, então, o cardeal. Deixa eu pegar Os aqui. 6 nomes que o Marco Politi fala são Parolin, Zuppi, Pizzaballa, Tagli, Avellini e Erdo. Esses são os Pronto. nomes do Politi. Quer dizer, na verdade, o político coloca apenas um conservador, né? Só o Erdogan. Interessante isso. Interessante. E um moderado, que é o Parolin, né? Sim. Agora, como é que você vê, Faustino? O Parolin. O seu candidato, qual que é, Mauro? Aqui, o Erdo, Peter Erdo. Olha, eu acho que é o Zup, viu? Acho que o Eu Zup também seria. gostaria muito do Zuppi. Gostaria muito. Esse é o Erdo. Agora, Faustino, uma interrogação para ti. Eu não tenho notícia, não tenho grande conhecimento. A extrema-direita está silenciosa, Tá. né? Graças a Deus o Trump já entrou em crise com essa história das tarifas, mas já antes da eleição o Trump vinha articulando, porque a perspectiva, né, da Um morte. cardeal americano lá, o conservador, Burke. Exato, vinha articulando um nome da extrema-direita para o papado com a Conferência Americana, né? Você vê alguma possibilidade deles? O Marco Politi deu uma entrevista agora, não sei se você viu na televisão, na época da morte do Papa Francisco, e perguntaram para ele isso, e ele falou assim: qualquer espirro que o Trump der, não tem chance nenhuma. Basta ele der um espirrão, Isso o é bom. nome não sai. Ah, isso Sim. o Marco Politi falou com muita clareza. Quer dizer, indicação do Trump é bola fora. Então, não tem nenhuma chance de um cardeal apoiado pelo Trump, né? Tem, sim, tem esses nomes que o Politi mencionou aqui, que são. E agora o Politi falou uma coisa muito séria. Ele falou o seguinte: os conservadores estão quietos, por isso Isso. que essa ideia de falar que o clima lá está uma maravilha, de paz, de fraternidade, é ficção, porque tem muita coisa debaixo d'água acontecendo. O, o, quando você vê, o que eu repeti o que eu falei antes, quando você vê o rio passando, parece que ele está calmo, mas se você entra debaixo dele, a coisa está sendo removida e forte. Então, o Sim. Politi fala que os ultraconservadores não querem sair queimando um nome. Eles vão ter muito mais cuidado nesse conclave do que no conclave passado. Então, o nome vai sair a partir do dia 7. E eu acho, diferentemente do Frei Beto, que não vai ser um conclave muito demorado, não. Eu vi o Beto falando. O Beto acha. E o Beto não apontou. O Beto fala do Timothy Radcliffe como dominicano, né? Mas ele Sim, não claro. apontou. O Leonardo Boff, não, já apontou de cara o cardeal de Manaus, que eu acho que não tem chance. Eu acho que não tem chance. Né?
Olha, esse que é o principal, talvez tenha sido o principal líder na primeira fase do governo do papado de Francisco, da oposição de extrema direita, muito agressivo contra Francisco, esse aí, que é o Raymond Burke, lá dos Estados Unidos, muito articulado com o Trump e com a extrema direita dos Estados Unidos, mas levou uma cacetada do Francisco, né? Ele foi removido lá para Malta como uma punição pela rebelião. Eles chegaram, inclusive, vocês viram lá que no site do Vaticano está lá, sede vacante. Sede vacante é isso, é o Vaticano, é a Igreja Católica sem Papa. O Burke foi um dos articuladores que houve uma tentativa de derrubar Francisco. Né? Ali em 2017, 18, houve uma tentativa. E o Viganò, que já morreu, que era também um cardeal da extrema-direita, chegou a declarar sede vacante, né? Que era um pouco para dizer, ó, Papa, o Francisco está excomungado, não é Papa. Né? E o Burke participou dessa articulação. Né? Agora, o que me preocupa, Mauro, daí a minha posição mais pessimista, né? Lá no ICL, eu até falei muito com o Chico Pinheiro. O Chico Pinheiro, vão evitar de falar de Papa. Por isso que o programa não falou muito de Papa, porque eu falei, não, já está muita gente falando, vão evitar. E foi ótimo não ter. Só a parte final que ele perguntou, né? Porque, como eu sou um leitor assíduo do Politi, todos os livros dele eu li, desde a época do Ratzinger até o Francisco, o que a gente mais notou no pontificado de Francisco foi a solidão de Francisco. Isso. Aliás, é o título de um dos livros do Marco Politi, A Solidão de Francisco. Está aqui, né? Não sei se não vou achar, não. Está ali. Está ali no. Sim. Sabe que eu fiz, inclusive, um programa aqui dizendo, né? Francisco, o Papa cercado. É. Né? É um Papa solitário, quer dizer, com gente por todo lado da Cúria querendo se livrar do Francisco, né? Então, por isso é que o meu temor é em que medida as articulações, a partir do dia 7, esses segmentos que agiram contra Francisco, ou resistiram contra Francisco, qual o peso que eles terão. E aí é a minha preocupação, porque na realidade da Igreja mundial, da Igreja Católica no mundo, o que a gente vê não é a primavera de Francisco. Não. O que a gente vê pelo mundo afora é a presença ainda viva do Bento XVI. Você vê no Brasil, onde você vai, em qualquer seminário, qualquer faculdade teológica, todo mundo em cima do muro. Todo mundo de clérgima, batina. É o momento no Brasil onde mais a batina faz sucesso. A visão conservadora tomou conta do Brasil. Mesmo a Conferência dos Bispos do Brasil é extremamente tímida. Então, por isso que eu mesmo não tenho inclinação por um Papa brasileiro nesse momento, porque o que vale, Mauro, é o testemunho. E eu pergunto a você, qual o testemunho que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está dando nesses últimos anos? Sim. Não há um testemunho, não há uma presença profética. Foi o tempo dos bispos proféticos no Brasil. Você tem bispos mais atuantes. Eu cito aqui o Dom Erwin Kreutler, né? É um grande bispo, e tem outros, né, importantes. Mas, no fundo, o que a gente está vendo no mundo inteiro não são ares de renovação eclesial. Não. São ares de defesa da instituição clerical. Por isso que um Papa de continuidade com Francisco, eu vejo um certo pessimismo, porque não há um clima eclesial propício
para a eleição de um Papa ousado. Eles estão querendo um Papa, eu diria, usando a mesma expressão do João Batista Libânio. Eles querem um Papa que possa, de novo, equilibrar a Igreja. Que foi muito para o mundo com o Papa Francisco e agora tem que voltar para dentro da Igreja de novo. Né? A volta à grande disciplina da Igreja. É o livro do Libânio. Né? Sim, eu acho que é o Libânio para o papado do João Paulo II. Né? Porque eu acho que o papado do Francisco causou muito temor em segmentos da Igreja. Eles acharam que ele foi ousado demais em tudo, desde não querer morar no Vaticano, morar na Santa Marta, desde de recusar uma série de privilégios. Eu acho que isso não agradou, isso não agrada. O pessoal gosta de papa, no sentido de que possa encampar a ideia tradicional. Eles não gostaram do caixão do Papa, não gostaram de onde ele foi enterrado, não gostaram do túmulo simples com o nome Francisco. Isso aí não agrada. O pessoal gosta de pompa, gosta de pontífice, né? de grandes coisas. Por isso que a grande possibilidade é de um Papa de centro que busque um reequilíbrio da Igreja para a tristeza nossa, né? Para a tristeza nossa. Mas é possível. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. É possível que o Espírito atue, que o Espírito abra a brecha dentro dos circuitos políticos, de articulações nada religiosas, né? Que estão em curso no Vaticano. Assim seja, Faustino, assim seja. Você concorda comigo? Eu queria saber a sua opinião. Concordo, eu acho isso. Você tem é o que eu disse, o Papa Francisco viveu um papado de cerco, né? Cercado, as conferências nacionais, a cúria romana, e mesmo tem um aspecto, a gente também não deve se iludir com o fato dele ter nomeado 75% dos cardeais que conformam o colégio. Né? Porque essas nomeações, é importante entender, não eram nomeações pessoais de Francisco, são nomeações que nascem da burocracia de cada conferência nacional também. Então, uma parte expressiva desses cardeais nomeados por Francisco não são cardeais de Francisco, né? São cardeais da Igreja e da estrutura burocrática das igrejas nacionais. Você falou tudo aqui, Mauro. Só vou colocar um bizu aí para vocês, que eu soube já na época. Né? Quando aconteceram algumas das indicações de cardeais do Brasil que nos causaram perplexidade, o cardeal de Brasília, o Paulo César, me causou muita perplexidade por tudo que ele fez em termos de prática no Rio de Janeiro. Né? E aí perguntaram ao Papa, mas como o Papa Francisco? Um cardeal mais fechado como Paulo César, em Brasília, falou assim, porque não sou apenas eu que estou no comando, existe a cúria. Né? Então, você falou muito bem, muitos dos cardeais indicados por Francisco não foram indicações de Francisco, mas foram indicações curiais. Isso. De pressão sobre Francisco. Isso, exatamente. Isso tem que ficar claro, né, para nós. Sim. Por isso essa incógnita, né? Ninguém sabe o que colégio eleitoral é esse aí. Né? Não se sabe. Eu digo para você, eu ainda acredito no Espírito. E eu acredito profundamente que o Francisco esteve sempre acompanhado pelo Espírito. E quem sabe o Espírito possa atuar, se eles deixarem alguma brecha lá, se abrir uma janelinha, quem sabe sopra, né? Uma brechazinha para o Espírito atuar e fazer com que a fumaça branca venha com uma novidade alvissareira para aparecer novamente um Papa portador do anúncio do verdadeiro Evangelho, né? Narrador do nosso Jesus, que a gente acredita, né? Do Jesus de Nazaré. Né? Essa é a minha esperança.
Amém, assim seja, senhor Faustino. Ó, então, dia 7 de maio começa. Nós vamos acompanhar Faustino, eu, né, outros aqui, E o pessoal. atenção para a liturgia, para a homilia da missa do dia 7. É Dia muito 7, importante. antes de fechar para o início do conclave. Então, nós todos aqui no Paz e Bem vamos acompanhar, né? Monge Marcelo Barros, o Pedro Lima Vasconcelos, Faustino, eu, e aí vamos ver, né? E A gente ali volta. no teto da Capela Sistina vai Ah, acontecer uma fendazinha, uma pequena fenda, para o Espírito descer e iluminar aqueles legal. 133 cardeais. Assim seja. Vamos aguardar todos, todas juntos aqui. Faustino, obrigado. Foi uma delícia. Sempre bom. Uma hora, mais de uma hora, um pouquinho mais de uma hora de conversa. Sempre o tempo voa, passa, É uma só. alegria estar com você, Mauro, sempre. Muito bom. Sempre, para mim também. Paz e bem, gente. Paz e Paz e bem. bem.